Boa noite a todas. Vamos dar início hoje ao nosso propósito, atitudes de uma verdadeira mulher cristã, tornando-se uma mulher sábia e virtuosa. Aqui com vocês é a Miriam, do Ministério Prova de Fogo. Então hoje é o primeiro dia, vamos fazer esse propósito em 10 dias. Amém? Uma mulher virtuosa faz o exercício diário de se esforçar para dar o melhor de si sem reservas. Uma mulher virtuosa é admirável. É admirável observar uma mulher que se esforça diária e constantemente. Essa sim é virtuosa, ainda que ninguém perceba, pois a discrição é o melhor perfume para uma mulher de virtudes. Às vezes, nós pedimos a Deus que nos livre de esforços e que a vida seja mais fácil para nós. Porém, é bom lembrar que Deus também não trabalha em meio à murmuração. Ou seja, quem vive o seu caminho reclamando vai precisar recomeçar, quantas vezes for necessário, até aprender a lição que Deus está querendo ensinar. O caminho de esforço provoca gratidão e não murmuração. Agradecer é um exercício de virtude. Se a palavra diz que tudo concorre para o bem, para uma mulher virtuosa, toda a permissão de Deus é uma possibilidade de aprendizado, de melhora, de ajuste e de transformação. O centro da vida de uma mulher virtuosa é Deus. No entanto, para muitas outras, o centro das suas vidas é falar da vida dos outros, reclamar do marido, do trabalho, reclamar e reclamar. A Bíblia nos ensina que não há nada mais desagradável do que ser obrigado a conviver com uma mulher que murmura e destila insatisfação o tempo todo. Então, eis o nosso desafio de hoje: lutar para que sejamos mulheres admiráveis e agradáveis. Amar é tomar uma decisão, e essa decisão deve ser estável, madura e exigente. E tudo isso implica esforço. Então, a partir de agora, nós vamos entender qual será o nosso desafio para pôr em prática amanhã. Amém? Esse desafio nos próximos dias, ele não é somente de jejum e oração, mas é de prática, porque a teoria sem prática não vale nada. Amém, amadas? Então, lá em Provérbios 12, versículo 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. A primeira coisa que acontece antes de um rei assumir o seu trono é a cerimônia de coroação, onde ele recebe a coroa. Sem a coroa, ele não pode reinar, governar, liderar, e ele não receberia o reconhecimento como rei. E esse é o efeito que só uma boa esposa, sábia e virtuosa consegue causar no seu marido. Provérbios 31, 26 diz assim: a mulher virtuosa abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Você tem o costume de ficar contando as intimidades do seu casamento para suas amigas, ou até mesmo para qualquer pessoa? Se o seu marido não puder confiar em você, ele também não poderá contar com você. E sem confiança, você não será a coroa dele. E quando o marido, que já não é muito firme em Deus, percebe que a sua mulher está sendo podridão nos seus ossos, ele começa a pensar em deixá-la. E se o seu marido já te deixou, o que você tem falado dele para as pessoas? Você tem denegrido a imagem dele? Você tem colocado a culpa do fracasso do seu casamento somente nele?
Você está contando as falhas dele e os pecados dele para todo mundo? Em 1 Timóteo 3, versículo 11, Paulo diz que as mulheres devem ser confiáveis em tudo. Como o seu marido vai confiar em você se qualquer problema no seu casamento você vai sair espalhando para os outros? Desabafando com terceiros e recebendo conselhos que certamente vão prejudicar ainda mais a relação de vocês? Em Provérbios 11, versículo 16, diz que a mulher prudente conquista o respeito. Se é normal as amigas de vocês ficarem contando os podres dos seus relacionamentos, então está na hora de evitá-las. A mulher sábia sabe escolher as suas amizades e não se deixa influenciar pelas más companhias. Você não precisa agir dessa forma, pois a Bíblia ensina como a esposa deve ser, de acordo com a vontade de Deus. Se você quer um homem de Deus, primeiro precisa ser uma mulher de Deus. Lembre-se que nós atraímos os semelhantes. Se você não focar na sua transformação, não irá receber um marido com caráter de Deus, como você pede. Porque primeiro a gente precisa mudar, para depois ver a mudança no outro. Para você se tornar sábia e virtuosa e ter atitudes de uma verdadeira mulher cristã, você precisa estar na presença do Senhor. Quanto mais próxima dele, mais fácil será você se tornar sábia e virtuosa. Quanto mais próxima de Deus estiver, mais sábia você será, porque a sabedoria vem do Senhor. A palavra de Deus vai transformar você em uma mulher, uma esposa sábia e virtuosa. Muitas mulheres ouvem louvores o dia inteiro, mas não pegam a Bíblia para ler nem um minuto sequer. E agora eu quero te contar um segredinho. Você sabia que escutar louvores, até mesmo os ímpios podem escutar? Mas separar um tempo para ler a Bíblia só consegue quem está firme no Senhor ou quem quer verdadeiramente buscar a Deus e não somente as bênçãos que Ele pode dar. Em João 15, versículo 4 diz: Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Paulo fala do perigo de ficar de casa em casa fazendo fofoca. Entenda-se de casa em casa como de um lugar a outro. Veja o que diz a Bíblia. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 13 e 14. Ao final, ele ainda completa que sim, que devem se casar, ter filhos, gerenciar a casa, mas não devem dar ocasião, não devem dar motivo nem oportunidade para o inimigo maldizer. Então, amadas, falem com sabedoria, guarde a sua intimidade, a intimidade do casal, mostre que o seu esposo pode confiar em você para contar qualquer coisa. O homem, ele é mais discreto que a mulher. O homem é mais reservado que a mulher. Ele não gosta da sua vida exposta. Esse pequeno detalhe exige enorme esforço para segurar a língua, mas é o que faz toda a diferença entre uma esposa qualquer daquela que é sábia e virtuosa. E agora vai a tarefa. Depois de vocês terem entendido toda a importância de se tornar mais reservada, a tarefa é procurar todas as pessoas que vocês já falaram mal do marido e pedir perdão. Diga que você não teve intenção de denegrir a imagem dele, que na verdade você estava buscando alguém para desabafar, mas agiu sem sabedoria, falando o que não deveria, e que isso não vai mais se repetir. Porque o seu marido tem defeitos, mas você também tem os seus, e ao invés de você falar de você, você apontou os dele. E que agora você está buscando a Deus e está focada em você
em se tornar uma mulher sábia de acordo com a vontade de Deus. Amém? E depois você vai escrever no seu caderno de oração ou no seu diário. Se você não tem, você vai começar agora, com esse propósito. Você vai escrever como foi essa experiência, o que aconteceu, como a pessoa reagiu, o que ela te disse e como você se sentiu, principalmente. E se quiser compartilhar comigo, pode me enviar no meu privado. Essa tarefa pode não ser fácil, eu sei que não é fácil, mas é preciso para quebrar o seu eu, o seu orgulho e a sua arrogância. Acreditem, eu fiz isso. Eu fiz isso lá no início da minha separação e foi realmente libertador. Amém? Aguardo então o resultado dessa tarefa. Que o Santo Espírito lhe conceda graça, seja você uma esposa mais sábia e mais virtuosa a cada dia, em nome de Jesus. Amém.